Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E a primeira coisa que eu falo é o tema. Nós temos um tema muito bom hoje. Olha aí, é o casal no divã. Então, como é que é a vida de um casal, como é que o casal pode se tratar e tudo mais, evoluir, se desenvolver, etc., terapia de casal, tudo isso. Bom, mas eu quero primeiro me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, eu sou psicanalista, psicólogo, eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Vamos lá, vamos para o nosso tema, casal no divã. E eu vou voltar no tempo, vamos voltar lá para Idade Média, Baixa Idade Média, porque eu vou falar de uma questão daquela época. Então, nas universidades medievais, olha as coisas que nós aprendíamos, né? E que, na verdade, não aprendemos mais. Então, nós aprendíamos na própria universidade a dialogar. E numa disciplina chamada dialética. O que é dialética? Dialética é diálogo com método. Nós aprendíamos a pensar, não que as pessoas não pensem, todo mundo pensa, mas pensar com método, numa disciplina chamada lógica, na qual seguia basicamente Aristóteles, né? A dialética seguia muito Platão, a dialética platônica, né? E a lógica seguia Aristóteles. Aprendíamos a falar numa disciplina chamada retórica. Aprendíamos a escrever numa disciplina chamada gramática. E aprendíamos também a conduta no dia a dia e tudo mais, numa disciplina chamada ética. Bom, nós aprendemos tudo isso e, na atualidade, não aprendemos mais a dialogar. Não é mais uma matéria de universidade, não é uma matéria de faculdade, não tem mais dialética. E aí falta alguma coisa. Então, nós não sabemos mais dialogar, não sabemos mais raciocinar com lógica, não sabemos mais falar, né, com também lógica e tudo mais. Então, estamos num momento em que abandonamos a filosofia, principalmente uma filosofia mais antiga, mais consistente, e estamos no momento em que nós não sabemos muito dialogar mesmo. Então temos problemas seríssimos de comunicação. Então, se você assistir um filme ou uma novela, o casal ou está transando ou está brigando. Percebe isso? Ou eles estão transando ou eles estão brigando. Dificilmente você vai encontrar um casal dialogando, com argumentos inteligentes, né? Porque dialogar não é assim, eu acho isso e lá... Não, não é lavar roupa suja, isso não é diálogo. Isso é, vamos dizer assim, uma discussão. É a famosa DR, que o termo está certo. É a discussão sobre o relacionamento, porque está usando o termo discussão. O que é discutir? É você entrar numa contenda para defender seu ponto de vista. Isso é discussão. Diferente de diálogo, no qual os dois pontos de vista são colocados para se chegar a uma conclusão. Isso é diálogo, é uma outra coisa. Então o casal, não, você está errada por causa disso, eu estou certo e defende seu ponto de vista. Aí a outra parte, não, mas você que está errado porque é tal coisa, e aí começa aquela briga toda. Então não é briga, não é defender seu ponto de vista, não é discussão. É cada um colocar seu ponto de vista, e é assim, olha como é que é. Um coloca seu ponto de vista até o fim, sem interrupção. Deixa eu colocar meu ponto de vista até o fim. Então, olha, do meu ponto de vista, até o fim. E a outra parte ouve. Já ouviu falar em ouvir? Na atualidade, cada vez menos a gente aprende a ouvir, né? A gente quer falar, mas ouvir a gente não ouve muito. E se ouve, não escuta, né? Então a gente tem uma escuta, um ouvir,
e que é pouco usado na atualidade. Por quê? Porque não se ensina mais a arte do diálogo. Então, discussão é uma contenda sobre um ponto de vista e o diálogo é uma conversa na qual se busca uma conclusão. Eu falo tudo isso porque os dois pilares de um bom relacionamento são amor e diálogo. Então, o que o casal precisa ter? Amor. E depois, esse casal precisa aprender a dialogar. No último programa, eu falei sobre a questão da paixão e do amor. Paixão é aquela idealização. Idealização é o termo da psicanálise. Você idealiza o outro, você eleva o outro a uma categoria ideal. Então, quando você está apaixonado, normalmente quando está namorando, né? Então, o outro é tudo, é uma pessoa maravilhosa, está certo em tudo, você não vê a hora de encontrar outra pessoa. Então, isso é paixão. Amor é o seguinte, é você saber a realidade do outro, saber exatamente como é o outro, e mesmo assim gostar do outro, ter um amor pelo outro. Isso é um amor. Então, nós vamos falar então sobre essas regras, né, do relacionamento na sequência, porque agora eu quero dar algumas dicas para você. Você que sente que é o momento de fazer uma psicoterapia, você sente que agora chegou a hora de fazer uma psicoterapia, encarar uma psicoterapia, para quê? Principalmente para o autoconhecimento, você se conhecer mais. Também para resolver probleminhas do dia a dia, né? Que às vezes uma opinião especializada ajuda muito. Porque uma coisa é uma opinião de um amigo e também pode ajudar. Mas uma opinião especializada ajuda muito mais, não é isso? Então você sente que é o momento de falar dos seus problemas, de fazer um autoconhecimento ou lidar com problemas mais graves, como depressão, ansiedade, algum transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, TAG, né, a TAG, a famosa TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, você quer trabalhar com uma série de problemas, opa, é hora de fazer a psicoterapia. Aí você entra em contato comigo. Pelo WhatsApp ou SMS no 996842357. Vou falar pausadamente. 996842357. Inclusive, para fazer um atendimento mais razoável, mais acessível, eu faço o encaminhamento para esse atendimento. E também uma outra dica que eu falo bastante sempre, né? É o livro da minha vida. Eu demorei 7 anos para fazer a primeira edição, 7 anos de pesquisas e depois mais 33 anos para fazer a segunda edição, completamente revisada. Então você pode encontrar nas melhores livrarias ou em todas as livrarias do Brasil, todas, o livro A Origem da Terra, a história que não foi contada ou que nunca foi contada. Por que eu digo todas? Porque se não tiver lá o exemplar, eles encomendam pela Madras, então é da editora Madras. Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, que é um livro que conta uma história da Terra que nunca antes foi contada. Foram 40 anos de pesquisa e de descobertas, e eu descobri uma história da Terra diferente daquela que estão contando para você. Olha, só para te dar um exemplo, eu não falo dessa história do Brasil, mas te contaram que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Isso aí é complicado, porque chegou antes um espanhol chamado Vicente Pinzón, antes do Cabral. E 2 anos antes chegou um outro português. E antes disso chegaram os fenícios. E antes, né, e no meio tempo chegaram outros navegadores. Então, é uma história que não é bem assim, mas oficialmente quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Mas na verdade foram outros que descobriram. E isso é um pequeno detalhe. Então, a história do nosso planeta foi contada de uma forma, vamos dizer, que a ciência foi descobrindo um fato aqui, um fato ali,
Mas se nós fizermos uma investigação mais profunda, principalmente em textos antigos, nós vamos descobrir que a história é completamente diferente. E eu falo desde o passado, chego no momento atual e falo de algumas previsões do futuro, né? E no passado eu uso muito, né, o texto do Gênesis, né, o Pentateuco, os 5 primeiros textos bíblicos, mas uso outros textos de outras culturas também, numa comparação e mostrando o que realmente aconteceu no nosso planeta Terra. É bem interessante, vale a pena conferir. Então é A Origem da Terra, da editora Madras. Procura esse livro, você vai encontrar uma leitura muito interessante, um aprofundamento muito interessante nesses assuntos. Bom, então vamos voltar ao nosso tema. Então hoje eu estou falando do casal no divã, o casal no divã. E aí eu fui dizendo o seguinte, que nós atualmente não aprendemos mais a dialogar. Porque antes, na Idade Média, a dialética era uma matéria ensinada nas universidades. E a dialética era de vários autores, mas principalmente de Platão. Então, o que é a dialética de Platão? É a arte do diálogo, mas não é um diálogo qualquer, é um diálogo com método. Assim como lógica é pensar com método, porque todos nós pensamos, mas lógica é pensar com método. Então é o seguinte, então o que a gente fala para o casal, né, muitas vezes? Então nós fazemos a famosa terapia de casal também, na qual você está diante de um casal que enfrenta uma série de problemas e nessa terapia de casal nós vamos lidar com esses problemas. E o que nós vamos ensinar basicamente é que o casal, na sequência, estabeleça um diálogo. Por isso que nós vamos trazendo várias e várias regras. Então, uma dessas regras é que o casal precisa aprender a dialogar e o casal precisa também ter afeto, ter amor, né? Porque se não tem carinho, não tem mais afeto, não tem mais amor, então já complicou. Então precisamos ver se ainda existe algum amor ou não. Então tudo isso precisa ser trabalhado. Então, basicamente, uma das regras que eu passo é essa. Outra questão que eu falo muito com o casal é na situação, né, tanto do homem, da mulher. Nós temos hoje também, atendemos casais homossexuais. Então, é a dinâmica do relacionamento. Porque se não existe diálogo, já começa mal. Então, as pessoas tendem a impor o seu ponto de vista, ao invés de ouvir o ponto de vista da outra pessoa. E outra questão também é a questão emocional, que é o seguinte, o casal também precisa de inteligência emocional. Sobre esse tema, muitas pessoas têm a impressão, André, esse é um tema superficial, é um tema atual, é um tema que não tem tanta importância. Não, muito pelo contrário. Desde Aristóteles é que se trabalha com as emoções. Então, por exemplo, o autor que escreveu Inteligência Emocional, nos anos 90 e tudo mais, ele faz uma introdução citando quem? Aristóteles. Que a emoção precisa ser vivenciada de uma maneira adequada, de uma maneira muito equilibrada. E hoje muitas pessoas não conseguem viver de uma maneira equilibrada as suas emoções. Então essas pessoas, elas vivem a emoção de uma forma completamente desequilibrada. Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, numa pretensa conversa, vou lá e com raiva e começo a brigar, né? Aquele famoso, eu falava muito isso nos cursos, vamos conversar? Quando alguém fala assim, você já sabe que vai sair de tudo menos conversa. A pessoa está usando essa palavra, mas vai sair uma briga daquelas, feia. Então é o seguinte, por pior que seja o problema do casal, porque às vezes o casal enfrenta problemas mais graves, problemas menores, mas por pior que seja o problema do casal, faz o seguinte, ouve o outro. Então o ideal seria o seguinte, vamos conversar num lugar legal?
sem interrupção. Vamos conversar na sala, tal. Olha, pode ter aí um refrigerante, um canapé, amendoim, qualquer coisa e vamos conversar. Tá bom, vamos conversar. Sem televisão, sem celular. Olha outro problema atual. Olha outra complicação. Eu tenho um amigo até, eu vou contar essa história, ele vai se lembrar, né? Ele falou assim, ele saiu com 3 amigos dele. Aí ele sentou, eles iam almoçar, conversar, aquela coisa toda. Cada um no celular. Um nem olhava para a cara do outro. Cada um no celular. Aí o que ele fez? Ele levantou e estava indo embora. Aí um cara falou, mas você é louco? A gente convidou você aqui para almoçar e você já está indo embora? Ele falou, olha, vocês me convidaram para conversar, tá cada um olhando para o celular. Não tem conversa, eu vou embora. Vocês não me convidaram para conversar? Ah, aí não tem conversa. Então, o que eu vou ficar fazendo aqui? Comer e ir embora? Então, eu gostaria de conversar. E aí, conversou com eles, falou, então vai ter conversa? Então, por favor, vamos desligar os celulares, vamos falar mesmo, porque senão não tem conversa. Porque está ficando uma coisa meio louca isso, né? Vamos dizer assim, a tecnologia é maravilhosa, mas o exagero leva à loucura, né? Na falta e no exagero você tem um desequilíbrio. Isso é Aristóteles, né? Você só tem um equilíbrio no meio termo. Então está se usando demais, as pessoas estão se perdendo um pouquinho, e aí está se perdendo a possibilidade de um diálogo. Eu vou dar 2 dicas para você, e na sequência nós concluímos o nosso tema, o divã no casal. Aliás, o casal no divã. Mas tanto faz, né? Tanto faz. Mas o casal no divã. Melhor ainda, né? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira dica que eu quero trazer para você é o seguinte. Você que quer ou precisa fazer uma psicoterapia, você quer fazer um autoconhecimento sério, um trabalho bastante sério, um trabalho de se conhecer, de se encontrar na vida. Você quer lidar com os problemas do cotidiano, aqueles vários problemas que existem no cotidiano? Então, o que eu diria para você é o seguinte: nessa situação, você precisa fazer uma psicoterapia, ou você quer fazer uma psicoterapia, e isso vai te ajudar bastante a lidar com esses problemas, lidar, às vezes, com situações muito mais graves, um transtorno e tudo mais. Então é o seguinte, chegou o momento, você sentiu que chegou o momento, faz uma psicoterapia, procura trabalhar com questões mais profundas, e isso vale muito a pena. Num determinado momento da vida, vale a pena. Tanto para autoconhecimento, como formas de lidar com os problemas que acontecem. Porque às vezes a gente não sabe lidar direito, se perde um pouco, passa por situações confusas. E mesmo o casal. O casal que quer fazer uma psicoterapia também pode entrar em contato. E se você precisar fazer de uma forma mais acessível, mais razoável, também faço um encaminhamento muito legal para você. Então, olha aí, WhatsApp ou SMS, 99-6842-357. 99-6842-357. E para você que quer fazer uma leitura, porque é o seguinte, André, esse negócio de leitura é do passado. Não é. Ainda hoje, a melhor forma de você desenvolver mente e cérebro é através da leitura. Não, mas eu fico vendo meus programas, etc., pelo YouTube, etc., etc. Tudo bem, não tem problema. Não estou falando que isso é errado. Ótimo, maravilha. Mas precisa de leitura de pelo menos 1 hora por dia. Isso treina o cérebro. Isso vai te deixar, vai desenvolver 7 capacidades cerebrais. Então, leia pelo menos 1 hora por dia livros científicos, filosóficos ou de religião, teológicos, né, de uma religião profunda. Leia isso. Ou então um bom livro de literatura. Quando eu falo bom, eu estou falando de Victor Hugo, né, de tantos autores aí excelentes, né? E
como aquele texto dos irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski. Então, temos textos maravilhosos, né, Victor Hugo, Les Misérables, Os Miseráveis. Então, existem textos muito bons. Então, é 1 hora de leitura por dia de textos que façam você pensar, façam você refletir, porque o que acontece com a mídia social? Ela já pensou por você, então você está só assistindo lá, a conclusão é do cara que fez o vídeo e tudo mais. Não, pense por si mesmo, desenvolva a sua arte de pensar, desenvolva seu raciocínio. Isso é muito importante, inclusive para a gente não ser tão conduzido, né? Pela mídia em geral, pela mídia social. Claro que a mídia também tem uma função importante, que é a notícia e tudo mais. Mas você também precisa desenvolver o seu modo de pensar. Então, leitura é fundamental. 1 hora de leitura por dia. Bom, e aí, um dos livros que eu indico é o meu livro, A Origem da Terra, pela editora Madras. Tá? 40 anos de pesquisas, o livro da minha vida. A história que nunca foi contada. Então, A Origem da Terra, pela editora Madras, tá bom? Em todas as livrarias do Brasil, se eles não tiverem lá, eles encomendam, ok? Bom, e vamos concluir o nosso tema de hoje. O tema de hoje é o casal no divã. Como lidar com o casal, né? Então, existe terapia de casal, existem formas de você lidar com o casal e cada um precisa ver sua parte, porque o que acontece? Eu vou usar um termo da psicanálise. A psicanálise usa um termo chamado identificação projetiva. É um termo de Melanie Klein. O que isso quer dizer? A tendência é que um projeta no outro. E a impressão que cada um tem é que o problema é do outro. Eu não tenho problema nenhum, não é assim que a gente pensa, vai. Fala aqui comigo, vai. Sente aqui comigo. Seja bem sincero. Você não pensa assim? Eu estou certo, os outros estão errados? Não é assim que você pensa? A maior parte de nós pensa assim. Quem que está certo? Eu. Quem que está errado? Os outros, todos. Então, esse é um modo da gente pensar muito comum na atualidade. E aí, o que a gente estabelece numa relação? Uma identificação projetiva. O que acontece? A gente projeta. Todos os meus problemas estão no outro. E quando a gente projeta, tem projeções verdadeiras, né? Eu estou projetando no outro, mas um problema real que o outro tem. Agora, quando eu estou na identificação projetiva, eu estou completamente projetado no outro. Todo erro está no outro e tudo de bom está em mim. É assim que eu penso. Eu estou pensando certo, eu estou fazendo as coisas certas, e o outro é todo errado. Ou a outra é toda errada. Não é isso? Isso é identificação projetiva. E aí, o relacionamento fica muito difícil. Porque se eu estou 100% certo e outro 100% errado, não tenha dúvida que vai dar briga. Porque o outro também pensa assim, e aí é a relação de identificação projetiva que todo casal precisa trabalhar para conseguir dialogar e ter uma vida afetiva. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.